E aí, bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bom Podcast e a pauta de hoje vai ser incrível, principalmente para vocês que me encheram o saco com medo das famosas e novidades das inteligências artificiais. E a convidada de hoje é a Luma Favarini. Ela é uma especialista que está nessa área há muito tempo na área da robótica e também ela vai nos dizer se a gente deve temer ou não as inteligências artificiais. Luma, muito obrigado por vir ao Bom Podcast. Muito obrigado por aceitar esse desafio. Eu que agradeço, Kleber. É um prazer estar aqui. Como boa mineira, não tinha como não participar do Bom Podcast. Luma, me fala seu currículo, porque é tão vasto. Você tem até programas de aceleradores da Microsoft que eu fico até com receio de falar alguma coisa errada. Claro. Até para tirar um pouco do medo da turma em relação à inteligência artificial, minha primeira formação foi em Direito. Olha que coisa diferente, né? Hoje eu trabalho com inteligência artificial, robótica, inovação como um todo, mas eu formei aqui em Minas, em Direito, e eu percebi já no meio do curso, quando eu comecei a fazer alguns estágios, que a tecnologia estava vindo para valer. E aí, exatamente por receio de perder minha função como advogada de forma muito tradicional, eu resolvi fazer uma imersão em tecnologia e mudar um pouco minha carreira profissional. Hoje em dia isso é super comum, mas na época era muito raro alguém sair de uma carreira mega tradicional igual ao Direito e ir para a tecnologia e inovação. Então eu acabei, depois que eu formei em Direito, eu trabalhei numa multinacional aqui em BH, que é a Ernst Young, que ela tem em todos os países do mundo, é uma das maiores consultorias do mundo, de negócios, não tinha nada de tecnologia. E lá em 2014 eu fui chamada para assumir a diretoria de negócios de uma empresa finlandesa, que fazia aqueles óculos de tour, empreendimento imobiliário, montanha-russa, jogos, eventos. E aí entrei nesse desafio e comecei a me apaixonar pelo mundo de tecnologia. Então, já tinha saído do Direito, né? Foquei em negócios e aí comecei a ver um mundo novo que era inovação. Dali pra frente, eu comecei a assumir outras posições focadas na área de tecnologia e inovação. Depois dessa empresa finlandesa, eu comecei a prestar consultoria. Estava fazendo as contas, que a gente acabou de fazer um processo de Green Card para os Estados Unidos, eles fazem um dossiê da nossa vida. Eu já toquei 70 projetos de tecnologia e inovação. Desde aplicativo de ônibus aqui para BH, o BH Bus, nessa forma de pagamento com wallet digital, né, carteira digital, que se aproxima com QR Code e paga, até robô de 5 metros para abrir e fechar a porta de vagão. Então tem projetos de todos os tipos, de tecnologia de software mesmo, né, com aplicativo, como eu falei, até hardware gigante, igual um robô físico mesmo. E hoje em dia eu foco muito em projetos de inteligência artificial, que é o que a gente vai falar muito hoje. Eu toco hoje, junto com um time muito grande, a área de transformação digital e inteligência artificial do Bradesco, então para a área financeira. A gente é de uma empresa que foi adquirida pelo Banco Bradesco. Ela surgiu como uma startup da Universidade Federal de Minas Gerais e foi comprada pelo Bradesco para fazer a transformação usando a inteligência artificial num banco gigante, igual ao Bradesco, que tem praticamente 100 mil funcionários. Então, imagina o quanto que isso é transformador. Então, eu já vi a inteligência artificial e a tecnologia em várias áreas, né? Já atuei desde a saúde até a área de indústria, até a área de transporte coletivo. E eu brinco, né? E é uma verdade que eu gosto da inteligência artificial e da inovação humanizada. Exatamente para quebrar esse paradigma de que ela vem para substituir os seres humanos. E você é a melhor convidada que eu poderia trazer, porque eu te acompanho há mais tempo e eu sempre vejo você pelo mundão afora, em congressos, apresentando essas inovações. Antes da gente começar a falar sobre a inteligência artificial propriamente dito, o que você tem visto no meio internacional dos avanços tecnológicos? Porque provavelmente as coisas só chegam aqui para nós no Brasil depois de muito tempo. Como que está esse mercado lá fora? É na área da tecnologia, na saúde, no transporte? Isso é um fato, assim, é impressionante. Eu fui para os Estados Unidos há uns 15 anos atrás, eu já vi, assim, minhas amigas, o pessoal trabalhando por videoconferência. E aquilo era incrível, inimaginável pra gente que é do Brasil, né? Todo mundo trabalhava presencial. Então, isso já existia há muito tempo atrás, fora as transformações de transporte, que a gente via transportes muito ágeis, que a gente não via por aqui ainda. E nos últimos 2, 3 anos, as feiras que eu fui de tecnologia, principalmente em Dubai, que é um lugar assim, que é um hub, né, em relação à proximidade com a China e outros países que são muito tecnológicos, Coreia do Sul, etc. Eu vi muita coisa que ainda tá para chegar no Brasil e coisas que nos estimulam. Eu sei que as pessoas têm muito medo, porque é fato, qualquer transformação tecnológica tem uma mudança da forma que as pessoas vão trabalhar. Podem perder uma estimativa que as empresas trazem em torno de 20% dos trabalhos muito manuais e operacionais, mas vão gerar novos empregos.
Então, as pessoas que estão ligadas em tecnologias, em soluções tecnológicas, elas não vão ser disruptadas, né? Elas não vão perder seu trabalho. O que eu vi muito lá? Desde robô para ajudar em tratamento de celulite numa feira. Então, você viu o robô, a pessoa deitada e o robô fazendo todo o processo ali de tratamento, com o profissional do lado, porque o profissional tem que ajudar a parametrizar o robô. O robô nunca vai aprender sozinho, porque ele não é especialista naquilo. Eu vi soluções tipo uma Alexa, né, que é um dispositivo que você usa na sua casa, para monitorar sinais de depressão. Então, a pessoa começar... Hoje a gente já vê isso muito no Brasil para o pessoal conversar, né? Pedir uma música para ligar a luz, etc. Mas, para além disso, eles estão usando esses dispositivos para monitorar a saúde mental das pessoas, né? O dispositivo ele vai acompanhando a pessoa, vê o movimento da casa e sente alguns sinais e alerta até um profissional de saúde se tem um risco de aquela pessoa estar em estado depressivo, para evitar problemas adicionais. Eu vi dispositivo para alergias a pólen, alergias a ácaro, né? Um pessoal chinês mostrou isso na feira, que você usa o dispositivo ou nos seus ouvidos ou próximo ao nariz, ele te ajuda a limpar o ar onde você está, até para evitar risco de contaminação igual do Covid, eu achei incrível. Vi dispositivo, esses vestíveis, né, igual anéis, estilo esses relógios, mas eram pulseiras vestíveis. Eu até usei uma pulseira vestível quando eu queria engravidar, para ajudar a monitorar a probabilidade de engravidar, né, de ovulação da mulher. Então tem muita coisa vestível, útil para monitorar a saúde do ser humano. Vi muito dispositivo também focado em esporte. Eu até trouxe um, que a gente viu lá fora também, que é um adesivo que a Gatorade está vendendo junto com os Gatorades em si, para monitorar o nível de hidratação dos atletas, né? Você cola o adesivo. Aquele atleta de alta performance, por exemplo, que corre o risco ali de perder um alto nível de líquidos, né, eletrólitos, etc. Então, você consegue usar o adesivo, ler esse adesivo com o aplicativo do Gatorade e monitorar o nível de desidratação para hidratar de forma adequada. Para quem é corredor, etc. Também. Eles já vendem isso lá fora, para todo lado. Então, até mesmo junto com a própria garrafa, até né? mesmo junto com o próprio Gatorade. É incrível, eles fazem a venda conjunta, né, da tecnologia junto com a bebida. Então, assim, é tudo muito voltado para o humano, né? Como você cuida melhor do ser humano, pensando em aspectos de saúde, como você ajuda o humano a ser mais produtivo no que ele faz no dia a dia, como você reduz os riscos de complicações de saúde, muita coisa voltada para a saúde. Eu fiquei impressionada, assim. O que eu mais vi foram aplicações para a saúde. Algumas são um pouco chocantes, assim. Robô humanoide. Esse eu já não gostei de ver. É um robô com barba, né? Com trejeitos humanos ali. Não acho que o robô tem que ter cara de gente, porque ele é feito pra servir o ser humano. Não tem que ter cara de gente. Então esse eu achei assustador. Fora isso, eu achei tudo incrível. Cachorro também. Cachorro também. Robô em formato de cachorro. Não, acho que não tem nada igual um cachorrinho de verdade, não. Para que surgiu as inteligências artificiais? As inteligências artificiais, elas são muito amplas, né? A gente tem aplicação de todo tipo. Hoje, muita gente usa o ChatGPT, que ele é baseado na LLM, que é um modelo de linguagem muito vasto, que parece que ele sabe tudo, né? A gente conhecia o Google, que era uma ferramenta de pesquisa e busca. O ChatGPT vai para além disso. Ele usa uma base extensa de informações do mundo todo, interpreta as perguntas que a gente faz, né, que são os prompts, e gera informações. Esse é um tipo de inteligência artificial, que ela é generativa, ela gera conteúdo em texto, em imagem, em gráficos, etc. E tem inteligências artificiais que surgiram para diversos outros usos. Exemplo, a indústria usa muito o Deep Learning. O que é isso? Aquelas câmeras de visão computacional que ajudam a ver, por exemplo, se uma garrafa que a Ambev está produzindo ali de bebida, ela está sendo feita da melhor forma, se tem um risco de quebrar no processo produtivo, ou uma Usiminas, né, que está produzindo uma indústria siderúrgica, está produzindo aço, na hora da fabricação, se tem um risco ali de ter uma temperatura acima do normal e ter um risco de acidente. Então, tem muita aplicação de inteligência artificial para mitigar risco de acidente, para usos no dia a dia, né, de soluções de texto, como eu falei. E tem inteligências artificiais como as que eu falei também, embarcadas em aplicativos, embarcadas em veículos autônomos que a gente vê aí, né, da Tesla, etc., que servem para direção dinâmica e autônoma sem depender de um motorista. Então, elas surgiram para otimizar processos e eficiências em relação ao humano. E é muito no contexto do que a gente chama sociedade 5.0, que é o humano no centro de tudo e a tecnologia servindo o ser humano, para que ele possa ser mais humano mesmo, que a gente tenha mais tempo para nossa família, para o lazer, para os filhos e menos risco em relação à nossa saúde, risco de acidente, muito para isso. Tem possibilidade de acontecer o inverso? Infelizmente... O humano ser... A inteligência artificial, ao invés de servir o humano, se tornar ao contrário, a gente, em algum ponto, servir as IA? Existe uma tendência que é o que o pessoal chama de AGI, que é AGI em português, né? Que é uma inteligência artificial geral.
ela é tão ampla que eles chamam de singularidade, que é ela ser maior do que a inteligência humana, superar a inteligência humana. E além disso, os riscos de ética e riscos de ilegalidade, né? Infelizmente, como tudo na vida, tem gente que tem más intenções. Então, tem gente que usa a inteligência artificial para o mal, né? Para conseguir hackear alguma informação, ou para conseguir desvirtuar alguma coisa, ou informações que vão além daquilo que a gente controla. As grandes empresas, né? A Google, a Microsoft, a Apple, etc., elas estão muito de olho para que a inteligência artificial não passe desse limiar, né, sair do lado bom dela para ela ultrapassar e sair do controle do ser humano. Então, isso ainda é muito difícil da gente entender, porque é tudo muito novo em relação a esse aspecto, né, desse nível da inteligência artificial, mas é sério, sempre há. Tanto que a gente tem marcos da inteligência artificial para regulamentar a inteligência artificial no Brasil e em todos os outros países, para ela não passar desse limite. Para ela continuar sendo controlada pelos seres humanos, ser usada para o bem, evitar que ela seja usada sem compliance, né, sem redução de risco, e evitar que ela fuja do controle e vá para outros usos que não são usos legais, né? Para o crime, etc., porque não é essa a intenção. Você confia se você está dentro de um carro que não tem um motorista? No momento, ainda tem muita coisa para evoluir, né? A gente sabe que ainda está em fases de teste e tudo. Tem veículos rodando em alguns países. Tem até veículos voadores, né? Os carros voadores que eles chamam. Eu vi muito em feiras também os carros voadores. Mas tudo está em fase de teste. Já evoluiu muito o teste, né? De uns anos para cá. Eu acredito que daqui uns 5 anos eu teria coragem, né? Lógico que as coisas podem acelerar mais do que esses 5 anos, porque é tudo muito rápido, mas já as tecnologias vão estar muito evoluídas ao ponto de que é mais seguro a gente andar num carro autônomo do que com o motorista, porque ele pode às vezes sofrer um mal súbito, ter sono, etc., que são coisas que a gente às vezes não controla em quem está dirigindo. Mas é tudo muito relativo, a gente tem que esperar as coisas evoluírem, tem que ver se não corre o risco de um hacker invadir o sistema daquele veículo autônomo também e ser um risco adicional. Então, tudo tem que ser avaliado com calma. Do mesmo jeito que tem, às vezes, um piloto automático num avião, né, que já tem esse módulo, também vai ter nos veículos, é uma coisa inevitável. Do mesmo jeito que os ascensoristas de elevador quase não existem mais, né, aquela pessoa que aperta o botão do elevador, isso também é uma coisa que vai mudando ao longo do tempo. A questão, eu fiz uma pesquisa até mesmo para ver o que as pessoas sabem sobre as inteligências artificiais, sobre os impactos, se seriam algo benéficos ou não. A maioria delas me responderam que tem muito medo das inteligências artificiais, principalmente em 2 pontos, no geral, na estatística. 1, ser substituído, eu vou perder o meu emprego. E 2, a inteligência artificial se tornar mais inteligente do que a minha própria capacidade. São os 2 principais pontos de aflição que as pessoas têm no mundo inteiro, assim. Primeiro ponto, algumas profissões vão ficar um pouco defasadas, normal, por exemplo, processos, vou te dar um exemplo prático. Operadores que fazem processos muito manuais na indústria, né? Aquelas coisas muito... As pessoas devem lembrar daquele filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, né? Aquela coisa de ficar apertando parafuso, braçal, etc. Corre o risco de ter um esmagamento de mão a qualquer momento, um risco muito grande de acidente ali, porque é uma operação que uma máquina pode fazer. Não exige muita inteligência humana, é repetitivo. Isso rapidamente vai ser substituído, já está sendo em várias indústrias pelo robô. O robô vem e faz o processo, né? Pega, coloca, fecha, guarda. Aquelas coisas repetitivas. Isso é fato, isso vai ser substituído. Só que o que as empresas estão fazendo? Vou dar um exemplo prático. A Natura fez isso. Ela pegou, por exemplo, várias profissionais, eram mulheres, né, interessante, lá na linha de produção, que faziam o fechamento das embalagens, dos perfumes, dos cosméticos, e começaram a treinar aquelas que tinham interesse para que elas ficassem na manutenção do robô. Ou treinassem elas para conseguirem ficar na análise das informações do robô. Então, muitas empresas estão fazendo esse movimento. Falam, olha, fulano, seu trabalho vai ser substituído. Você tem interesse de ser treinado para uma outra função de maior valor agregado, que é mais interessante para o mercado? Então, essa é a tendência. A pessoa precisa monitorar as oportunidades que vão surgir a partir daquilo, porque tem coisa que não vai ter como. Realmente vai ser substituída ou pelo robô físico ou pelo robô máquina, né, que é a inteligência artificial. Outro exemplo prático. Alguém trabalha em escritório, preenchendo planilha o dia inteiro, né? Copio uma informação, colo numa planilha. Copio, colo. É o tipo de coisa que é um RPA, que é um sistema, né, de software. Não necessariamente tem inteligência artificial, isso é uma otimização de software, vai fazer. Porque a pessoa não precisa raciocinar muito também, é simplesmente pegar uma informação e colocar. Coisas muito repetitivas, que são pouco criativas e são muito operacionais, são as primeiras a serem substituídas. E isso é independente da inteligência artificial, é a transformação tecnológica mesmo, né, dos tempos. Então, é uma preocupação importante. Eu acho que isso tem que fazer a pessoa, ao invés de ela travar, ela se mover.
para ela aprender coisas novas, para ela pesquisar como profissional quais são as ferramentas que ela pode usar no dia a dia dela para otimizar o trabalho dela ou acrescentar novos clientes. Exemplo, na sua área como personal trainer, eu já vi várias pessoas usando aplicativos em que elas conseguem trazer mais clientes, porque elas usam marketing digital. Às vezes você consegue atender como personal quantas pessoas por semana, fisicamente? Me dá um exemplo. Em média, 10 aulas por dia. 10 aulas por dia. Você imagina conseguindo otimizar o processo a ponto de você não ter que se deslocar. Você conseguir orientar as pessoas da sua casa, conseguir aumentar a sua base de clientes, mantendo o seu ticket médio das aulas, mas usando uma ferramenta tecnológica para orientar seus alunos. E ainda trazendo um diferencial, por exemplo. Ao invés de você acompanhar só fisicamente o aluno, você tem uma ficha, né, como se fosse um prontuário eletrônico de um médico, em que você mede o quanto aquele aluno está crescendo na sua curva de desenvolvimento físico, né? Ou motor, ou de saúde, etc. E começa a mandar alerta para o seu cliente. Ele vai falar, poxa, esse personal é diferenciado. A mesma forma para outras profissões, né? Você começa a conseguir enxergar a oportunidade onde parece escassez, onde parece risco. Então, isso é fato, assim, algumas coisas vão sair de moda, né? Algumas profissões vão sair da sua linha. A maior preocupação que eu tenho como pessoa, aqueles profissionais que já estão com a idade muito avançada, às vezes estão numa curva de aprendizado um pouco mais lenta, dependendo de como o profissional está, e ele tem que mudar de profissão completamente do nada. Isso é uma preocupação que os governos deveriam ter, sabe? De começar a olhar para essas pessoas e falar, poxa, como eu preparo essas pessoas para elas conseguirem ter uma vida digna daqui para frente, apesar da tecnologia. Então, eu acho muito importante trazer isso para a mesa. E o outro ponto é como que faz para evitar para que ela seja superior à inteligência humana e a gente não ter controle sobre ela, que é o ponto que você trouxe. É muito do que eu falei da singularidade. É uma preocupação que as grandes empresas têm, que os grandes profissionais têm e que os governos também têm que começar a ter. O marco legal da inteligência artificial no Brasil, ele está indo e voltando várias vezes, né? Entre ali Congresso, Senado, etc. Uma confusão. A Câmara e o Senado ainda não foi 100% aprovado. Para que ele serve? Para regulamentar exatamente essas coisas, né? Evitar que ela passe do limite do bom senso, evitar que ela seja usada para o crime e evitar que ela seja usada com o que eles chamam de bias, né? Vieses. A inteligência artificial não pode, por exemplo, direcionar uma coisa. Vamos supor, uma empresa está usando a inteligência artificial para entender que tipo de profissional é mais eficiente para ela. Só que com isso ela vai contratar só branco, homem, aí vai deixar de contratar pessoas de outras etnias, de outros sexos, etc., porque ela tem um viés. Não pode funcionar assim. A inteligência artificial tem que ser uma coisa que agregue para a sociedade, né? Como qualquer outra tecnologia. Então, vem muito sobre isso também, sabe, no marco. Tanto a lei de proteção de dados... quanto o marco legal da inteligência artificial vem para regulamentar a transformação digital como um todo, para elas virem para o bem. E para que o bem dela seja muito maior do que o risco que ela pode gerar. Da mesma forma que eu fiz a pesquisa com humanos, eu também fiz a pesquisa para a própria inteligência artificial. No ChatGPT? Eu usei o Meta do WhatsApp mesmo. Legal. Perguntei no prompt, por que as pessoas têm medo das inteligências artificiais? E mandei. Aí é legal, você vê, tipo, digitando lá e tal. E a própria inteligência artificial, ela se defendeu falando, primeiro justificando, as pessoas elas têm medo de que a gente se torne mais inteligentes que elas, que a gente seja substituídos. Só que ela fez uma autodefesa, que a culpa disso é da mídia e dos filmes sensacionalistas. Concordo. Ao invés de propagar a informação de que a gente será um utilitário muito bom somente para o crime, para a matança, gerando medo e terror. Concordo. Eu gostei demais da defesa dela, tá muito boa, então. Mas essa é muito verdade. Sabe mais você como advogado. Sabe o que é doido? Assim, as pessoas têm mania de achar que o que vende na mídia é o terror, né? Amedrontar as pessoas, que as pessoas vão sair, às vezes, da sua zona de conforto pelo medo. E às vezes até muitos palestrantes nos eventos que a gente vai, eles vão assim, a inteligência artificial vai dizimar não sei quantos milhões de empregos, Você pode usar essa abordagem? Pode, mas é a melhor? Não acho que isso pode causar depressão nas pessoas, pode causar desespero. Por que não usar outra abordagem, né? A inteligência artificial vai criar não sei quantos milhões de empregos, e é fato, ela vai criar. Só que depende muito de como você olha, né? É o famoso copo cheio, copo vazio, né? Você pode olhar, ele tá meio cheio, ele tá meio vazio. Então, olhar para aquilo como uma oportunidade, eu acho o melhor caminho. Com todos os controles que a gente comentou, né? Para evitar que as pessoas que gostam de trazer medo, que achem oportunidade nisso. Mas o tanto de vaga que isso vai abrir, de oportunidade, que as pessoas nem estão formadas para isso, né? Lá fora já tá acontecendo um movimento muito doido, que é as grandes empresas estão loucas atrás de profissionais e não tem gente suficiente para preencher as vagas.
lá nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa como um todo, Finlândia, que é muito desenvolvida, Dubai, um monte de lugares estão loucos atrás de quem é profissional que já está trabalhando nessas áreas mais inovadoras. Aí não precisa ser desenvolvedor de tecnologia. Eu não sou desenvolvedor, eu não sei fazer um desenvolvimento de IA, mas se a gente conseguir entender ou ser um profissional de negócios que sabe aplicar uma tecnologia, isso já é um profissional muito valorizado em qualquer lugar do mundo, né? De aqui para frente, né? Daqui para o futuro. Então, assim, em termos de competências para o futuro, que as pessoas perguntam muito, né? A Organização das Nações Unidas, a ONU, ela divulga normalmente no Fórum Econômico Mundial pelo menos quais são as 10 principais habilidades dos profissionais que eles chamam do futuro. E normalmente essas habilidades são zero técnicas, zero tecnológicas, incrivelmente. Então o ser humano do futuro, que é aquele que vai ser disputado por todas as empresas ou que vai se destacar, normalmente é o ser humano que tem essa criatividade de se reinventar o tempo todo, que ele não trava quando vê uma transformação, pelo contrário, ele olha para a transformação e fala, poxa, como é que eu me preparo para aquilo? Aquele ser humano que sabe resolver problema complexo, surgiu uma pandemia, muita gente travou e não conseguiu se mover, né? Imagina se surgir alguma situação dessa, tomara que não, mas a pessoa conseguir se reinventar, conseguir se reposicionar, conseguir uma escola, por exemplo, que teve que transformar o seu ensino para online de repente, o profissional da saúde que teve que atender seus clientes ali de forma remota. Então isso é uma habilidade do profissional essencial, criatividade para conseguir criar parcerias, por exemplo, poxa, às vezes na minha área aqui eu tô travado porque teve uma transformação tão grande que eu não consigo atuar, mas será que eu, profissional, personal trainer, não posso fazer uma parceria com um fisioterapeuta ou com um médico e fazer uma colaboração pra gente agregar valor um pro outro e com isso a gente traz clientes um pro outro e usa ferramentas tecnológicas em comum? Por que não? Sim. Né? Usar canais digitais, mídias igual o podcast que está acontecendo aqui, outros canais que a gente pode ter insights diversos, né? E um acrescentar conhecimento para o outro. Então, isso também é habilidade do futuro. Não ia ter graça nenhuma 2 robôs sentados aqui conversando. Não adianta, assim, o robô a inteligência artificial nunca vai substituir, que é o que todo mundo traz nas reportagens, o lado humano da coisa. Que é você conseguir olhar no olho, você conseguir ter empatia, você conseguir sentir amor e carinho pelo próximo. É diferente, nunca vai ser a mesma coisa. O robô e a máquina vêm para substituir aquilo que às vezes não é para o humano fazer mesmo. Porque é muito arriscado para ele, é muito chato você ficar fazendo aquilo repetitivo. Então as habilidades são sempre focadas nisso, né? O olhar para o humano, o olhar para a pessoa saber negociar, né? A habilidade negocial é uma das mais fortes em todos os relatórios de habilidade do futuro. Até quando você tem um filho, você tem que saber negociar com o filho, né? Então, para tudo na vida. Fazendo umas trocas, né? Você tem que saber sentar, argumentar, habilidade de persuadir, que é de convencer, né? Por mais que a pessoa seja um profissional de uma área que ela não precisa de time de vendas, ela tem que saber de alguma forma vender o que ela faz, né? No marketing que ela está fazendo, ou no dia a dia com o seu cliente para mostrar por que ela é diferente de outro profissional. Então, as habilidades humanas são as que se destacam, totalmente humanas. As técnicas, elas vão mudando ao longo do tempo. Tanto que, olha para você ver que doido, né? Muita gente pensa assim, nossa, quem é desenvolvedor de tecnologia hoje está feito, né? Que vai ter muita oportunidade, ele não tem que preocupar. Pelo contrário, as tecnologias estão mudando tanto que quem é desenvolvedor está preocupado de achar que o tempo todo ele tem que aprender uma coisa nova e que ele vai ficar para trás. Então não é bem por aí, né? O que as pessoas chamam de hard skill, que é essa habilidade técnica, ela muda tanto o tempo todo que não é bem ela que vai fazer o profissional se destacar. É a habilidade humana mesmo. A habilidade de conseguir sentar e entender as mentes de cada um, como você ajuda o outro, né? O famoso gentileza gera gentileza, né? Como que você pode ajudar aquela outra pessoa para que isso retorne para você e isso é um círculo virtuoso. Então, é muito isso que está crescendo, né? Em todos os cursos, eu fiz 2 cursos muito legais há uns 2 anos atrás, lá nos Estados Unidos, um na faculdade de Harvard e outro no MIT, foram cursos presenciais. E tinha, Kleber, olha que interessante, tinha gente do governo americano fazendo curso, do governo de Israel, da China, muita gente preocupada em sentar com outras cabeças pensantes para resolver problemas até de guerra, né, de riscos de guerra, mas sentados na mesa com outras pessoas de outros países, porque eles queriam ouvir outras pessoas, né, para conseguir criar soluções ou reduzir riscos de graves problemas globais. Então é muito disso, assim, a pessoa que consegue sentar, que ela consegue se abrir, que ela consegue criar soluções em conjunto, são as habilidades todas relacionadas ao profissional que tem um futuro grande pela frente. Eu vejo alguns problemas nesse cenário. Sim. De fato, a mídia ela só traz o fator sangrento. Uhum. Você vai ser substituído, você vai perder o seu emprego. Por outro lado, não tem ainda essas novas profissões.
para lidar com as inteligências artificiais. Então, é como se de fato a gente estivesse no escuro. É muita informação, sendo que a gente não consegue se movimentar para lugar nenhum. Onde eu tenho que olhar? Onde eu tenho que focar? É procurar de fato uma faculdade de tecnologia, realmente não fazer nada. Não existe nem tecnologia, cursos tecnólogos para a gente fazer essas novas profissões. Esse ponto seu é muito doido, sabe por quê? Isso pode causar uma certa estagnação, a pessoa paralisa, né? Olha para aquilo e fala, nossa, tem um monte de risco, um monte de oportunidade. Onde que eu fico aqui, né? Fico no meio do caminho, eu quero sair da minha zona de conforto, mas eu não sei para onde ir. Qual que é a tendência? Hoje em dia nem são mais cursos tradicionais de formação de 5 anos ou 10 anos. As pessoas têm feito cursos rápidos. Hoje tem até curso online gratuito. Então, o que eu sugeriria para quem tá numa profissão ali que é tradicional, ele não tá olhando muito para tecnologia e tá com medo. Primeira coisa, entrar em coisas básicas, né? Que seja no Google, no ChatGPT ou na IA ali do WhatsApp que eles lançaram. E começar a pesquisar tendências tecnológicas para a minha área. Por exemplo, eu sou um fisioterapeuta. Quais são as tendências de tecnologia para um fisioterapeuta? O que as pessoas estão fazendo aqui no Brasil já ou lá fora? Começa a pesquisar, que a gente chama isso de benchmark, né? Uma pesquisa de mercado. Começa a ver o que o pessoal está fazendo. Até para você começar a se tranquilizar de que existem algumas coisas que são até fáceis de implementar. Algumas são muito fora da curva, que a gente chama de horizonte disruptivo de inovação. Algumas são o que a gente chama de incremental. É fácil de você começar a usar no seu dia a dia. Às vezes você paga uma licença mensal de R$10 num aplicativo que já vai te ajudar a trazer mais clientes para sua clínica ou para o que você fizer. E isso já começa a agilizar seu trabalho no dia a dia. E já começa a reduzir essa ansiedade das pessoas. Não é um curso de 10 anos que vai fazer você mudar, não. Às vezes é uma simples pesquisa, um simples aplicativo, um simples sistema que já vai fazer você até agilizar a sua cobrança dos seus alunos, né? Às vezes as pessoas cobram ali, depende da pessoa ter a boa vontade de pagar um boleto para pagar o seu trabalho. A pessoa esquece de pagar. Ou de fazer uma transferência no Pix, né? Que tal usar um sistema que faça cobrança automática dos seus alunos? Isso já otimiza muito a vida da pessoa e já é uma tecnologia. Então, assim, as pessoas podem começar a pensar, eles acham que é pequeno, mas às vezes é um grande passo já para fazer seu trabalho de uma forma mais automatizada, né? E fidelizar seus clientes de alguma forma. Então, primeiro, não precisa ser grandes coisas, não precisa ser grandes cursos. Pode começar realmente pesquisando o mercado. Depois, no segundo passo, nossa, eu comecei a aplicar um sisteminha que eu cobro meus alunos de forma automática. Que legal, agora eu vou evitar que ele tenha inadimplência. Daqui a pouco, será que esse mesmo sistema me ajuda a fazer um marketing digital? Né? Será que eu posso participar de algum canal com um parceiro, num podcast ou no YouTube, ou dividir publicações em Instagram para trazer clientes novos? Será que eu posso começar a atender junto no presencial com algum outro profissional e isso aumenta às vezes meu ticket médio, né? Eu faço um aulão, alguma coisa do tipo. Começar a pensar um pouco diferente, ver o que as pessoas estão se movimentando e fazendo, então é o primeiro passo. Depois, se a pessoa quiser se aprofundar, eu quero ir numa feira de tecnologia, né? Eu quero ir numa feira em que fala de várias tecnologias globais, ou no próprio Brasil tem várias feiras super legais. Tem uma que é incrível, que chama Web Summit, que acontecia só em Lisboa e agora está acontecendo no Brasil. Então, às vezes, começar a ir nesse universo, né, para ver o que as pessoas estão fazendo por aí, em outros mercados, entender o que pode ser útil para você, às vezes, né, de forma semelhante. Um outro passo, poxa, agora eu quero fazer um curso, né, porque eu entendi que é interessante eu estudar sobre inteligência artificial na saúde, né, eu quero estudar sobre desenvolvimento de aplicativo, para eu entender um pouco mais e fazer um aplicativo depois para mim, contratar um desenvolvedor para fazer. Ótimo, pode ser um outro passo, mas não precisa precipitar. As coisas podem ser com calma, vai tateando ali o mercado, porque isso vai trazendo já resultado e a pessoa vai diminuindo a ansiedade dela. Seria uma sugestão. Eu fui fazendo assim, funcionou, aos poucos, né? Daqui a pouco, na hora que você vê, você tá no meio daquele universo e as coisas não te assustam mais. A sua assessoria, ela se baseia principalmente em trazer um lado humanizado sobre as tecnologias. Então você, de fato, faz um trabalho muito legal de... Antes de você vir, eu estava bem ansioso e com medo de, cara, vou falar da minha área. Vai existir um personal trainer robô e acabou. Aí você começa a fazer umas análises. Por que seria mais interessante existir um robô? E não tem como desassociar fatores trabalhistas. Sim. Eu não tenho preocupações em acertos salariais, em FGTS, em custos de férias. Provavelmente um robô, ele nunca vai ficar doente, então ele nunca vai me entregar um atestado.
a classe operária, ela pensa dessa mesma forma, Luma. Mas o robô falha. Sabe o que acontece? As pessoas têm essa impressão. Eu já vi muita indústria com robô parado. Porque a pessoa não se programou. Ela quis colocar um robô de qualquer jeito, mas não pensou na manutenção do robô, na peça de reposição. O robô falha também. Então, tem muitas vezes o robô tá parado e a linha de produção parou. Deu muito mais prejuízo para a indústria do que se ela tivesse deixado um operador. Então, tudo tem seus prós e contras, né? Tudo tem que ser um estudo muito bem feito de plano de negócios para a pessoa encaixar o robô. E o personal robô, pode ser que muita gente já está começando a usar, será, aplicativos no smartwatch ou não sei o que tem exercícios ali. Vou te dar meu exemplo prático. Se eu for seguir aquilo ali, eu vou fazer tudo errado. Por quê? Porque ele tá me orientando, mas eu não sei repetir exatamente o que ele tá fazendo, ele não tá me vendo. Quando você vai como personal lá e acompanha o aluno, você consegue ver se a postura está adequada, se a pessoa está realmente executando o exercício corretamente, se ela precisa de um alongamento, né? Você consegue ajudar a pessoa a fazer um alongamento. Então, tem coisas que o robô e o relógio não vai substituir o professor. Né? O professor, você estando às vezes remoto com o aluno e ajudando ele à distância, à medida que ele já está acostumado com as formas de executar o exercício, pode funcionar. Vamos supor, você é nosso personal lá. Eu viajei para os Estados Unidos, eu te ligo e falo, Kleber, eu preciso muito fazer um exercício aqui nesse hotel. Me ajuda? Minha coluna travou. Minha coluna travou, eu tô aqui cuidando da minha filha que já tem quase 11 quilos, travou minha coluna, isso é fato. Você entra de vídeo ali, às vezes me ajuda, mas você tá ali me ajudando. Então, até chegar nesse nível de não precisar de você, nossa, eu nem sei se isso vai chegar um dia, para te ser muito sincera, substituir 100%, eu sou muito cética com isso, porque tem coisa que tem que ter o olhar humano. Da mesma forma, um médico que vai fazer uma cirurgia. O robô não faz a cirurgia sozinho. A gente vê muito hoje em dia, né? Cirurgia robótica. O pessoal assusta, fala, mas vai tirar o médico? O médico tá lá operando o robô. Ele que movimenta o robô, faz todos os processos ali do passo a passo para o robô não fazer alguma coisa errada. O robô ajuda o médico a ser mais assertivo, né? No processo, evitar uma contaminação ali. Então, tem coisas... Praticamente tudo que eu analiso hoje tem o humano junto. Né? A inteligência humana que está ali operando, que está ali executando, que está ali acompanhando no final das contas, porque a máquina vai estar ali para te ajudar. Agora, lógico que dali para frente, né, passando, vamos supor, daqui a 20 anos, né, com a evolução muito drástica da tecnologia, a gente tem que tomar esses cuidados mesmo. Mas a gente sempre vai ter gente na Terra, a gente sempre vai ter ser humano por aí. E tem coisa que, igual eu comentei com você, tem coisa que não dá para substituir. Você imagina você tá ali precisando de um atendimento psicológico ou psiquiátrico. Tem um robô na sua frente, sem empatia, sem sentimento. Você não, é muito difícil você conseguir se abrir ou conseguir sentir que tem uma pessoa te ajudando ali. É muito diferente, não tem um olhar humano para aquela coisa. Trazendo visões de filmes e esse terror da mídia, sim, eu consigo fazer, na minha percepção, algumas profissões que provavelmente serão escassas devido ao robô. Por exemplo, exércitos. Você mandar robôs para guerras, policiais, sim, profissões de muita massa, muita manobra. Muito risco. Muito risco. Concordo. Eu vejo que, provavelmente, não sei te falar em quantos anos, mas não vai existir mais policial humano. Concordo. Não vai existir mais exército humano. Não vai existir empregados domésticos humanos. Concordo. Como a gente, de fato, tá no meio de um limbo ali. Tá, De saber, cara... Tá, daqui 5, 10 anos minha profissão já não vai mais existir. Pra onde que eu vou? Eu tenho que me tornar um profissional de TI? Pra onde que eu vou? Esse ponto que você trouxe de pessoas mais velhas realmente preocupa muito também. De não ter mais não somente a curva de aprendizagem ali pra tentar aprender uma skill nova, uma habilidade nova. Mas a gente não sabe pra onde ir, Luma. Pra esse lado que você trouxe, eu acho super válido a reflexão. Para pessoas que estão muito na frente de guerra ou estão expostas a um risco muito grande de acidente, eu acho muito, muito normal que isso seja substituído por uma máquina, por um robô, por um drone, por qualquer outro dispositivo para não expor o ser humano naquela linha de frente, que seria o ideal. Eu não gostaria nunca, por exemplo, que meu marido fosse convocado para uma guerra e tivesse que estar na linha de frente de uma batalha daquela. Eu acharia incrível que isso pudesse ser feito por uma tecnologia, por um robô, etc. Para outras situações eu começo a ficar preocupada, que é o que você trouxe também, né? Para uma funcionária doméstica, né? Para fazer limpeza pesada, ou na sua casa, ou num banheiro de um aeroporto, ou em algum lugar público. Lá fora, vários lugares já tem robôs que fazem isso, limpeza de banheiro, né? Que é aquela limpeza pesada que aquela profissional não vai fazer mais. Isso já começa a me preocupar, porque como que aquela profissional vai conseguir fazer o serviço dela de forma tecnológica? Já é mais desafiador. E tem profissões que se permeiam por escolaridade. Exatamente.
Para mim tem que ser política pública, para te ser muito sincera. O governo tinha que começar a olhar para aquilo e falar, olha, usar os senais, né, os cursos de tecnólogos, etc. E falar, olha, vamos olhar para essa turma, para essa classe que já está com um grave risco de realmente ser disruptada, né, por uma máquina, etc. Começar a treinar para elas assumirem outras funções que são úteis ainda, né, que o mercado ainda demanda, para não correr o risco de um desemprego em massa e aquelas pessoas ficarem sem suporte psicológico, suporte para conseguirem se recolocar. Essas funções me preocupam. Agora, a função de babá, por exemplo, que já é muito pessoal, muito específica, eu acho muito difícil. Eu acho que demoraria muitos e muitos anos para você confiar num robô para cuidar do seu bebê, do seu filho. Aquelas coisas que são muito... É o que você falou, né? É guerra, é limpeza pesada, coisas que são muito... exposição, motoristas, né, quem dirige caminhão horas e horas para fazer uma entrega, coisa que é muito operacional ali, exige pouco contato humano, físico, ou exige pouco raciocínio, né, muita coisa que a máquina pode fazer, vão ser as primeiras que eu acredito que vão ser substituídas. Garçons, lá fora você já vê muito robô fazendo atendimento, né, tirando pedido, já entregando comida, ou nos hotéis, ou nos restaurantes, então essas profissões tem que tomar muito cuidado, porque elas vão ser uma das primeiras. E a gente tem que olhar muito para isso. Eu acho que é difícil a gente, como profissional, pensar no caminho para essa turma. Eu acredito muito, igual eu te disse, o Elon Musk até dá algumas entrevistas falando sobre isso, assim, que essas profissões precisam ser olhadas como política pública do governo, né? Como que você olha para esses profissionais para preparar eles para outras profissões. Se ficar difícil do governo se posicionar quanto a isso, as próprias pessoas já poderiam começar a olhar para isso, olhar para cursos técnicos que existem, né, disponíveis por aí para fazer outro tipo de atividade, enquanto é tempo. Porque realmente é arriscado. Concordo. Pluma, toda inovação ou algo novo, ele gera resistências, medos e tudo. Tá, vamos supor que agora existem robôs para tudo quanto é áreas nas indústrias, fazer o trabalho braçal. Eu vejo alguns cenários. Principalmente surgirem os Robin Hoods da vida que vai tentar matar os robôs. Então já vai começar... É bem cenário de filme. Eu já começo a imaginar um cara que tá lá na Uzi Minas, na ArcelorMittal, com um pedaço de aço na mão, macetando a cabeça do robô, tipo, você não vai tomar meu lugar. Sabe? Deixa eu te contar que isso já acontece. Em alguns projetos as pessoas já boicotam, com medo de o robô entrar no lugar delas. É real isso. Não é cena de filme, não, já acontece. Pois é, eu já participei de um projeto que isso aconteceu. Tá muito complicado eu ter um robô amigo e falar, cara, e aí, como que a gente pode trabalhar junto sabendo... Luma, não dá pra gente competir com nenhuma intelectual, nenhuma inteligência artificial. Mas sabe o que é doido, assim? Por isso que essas coisas têm que ser muito humanizadas, que é o que a gente sempre fala. Não tem jeito de você entrar como indústria e falar assim... Gente, eu sou presidente dessa indústria, eu tenho que colocar um robô porque eu preciso divulgar pra marketing que a minha empresa tem um robô. Não pode ser assim. Primeiro, porque não vai funcionar, porque você não pensou, igual eu falei, né, na peça de reposição, na manutenção, quem vai fazer a manutenção do robô, como que ele vai se encaixar junto com as pessoas. Você acha que as pessoas estão preparadas para trabalhar junto com aquele robô? O robô que a gente trabalhou muito nos projetos, ele chama de robô, ele é humanizado. Como é que ele funciona? Ele é tão humanizado que se o braço dele tá aqui perto de mim, ele não me machuca, ele não bate em mim. Se eu encosto nele, ele para. Ele é colaborativo, ele trabalha junto com o ser humano. Então, essa é a tendência, né? De o robô ele ser encaixado junto comigo, eu tô aqui do lado, eu vou fazer uma função que exige mais o olhar humano para aquilo, e o robô vai fazer aquela coisa repetitiva que eu, humano, nem quero fazer. Quer ficar pegando, tampando, dando repetido. E aí, aquela pessoa que é gestora, cabe àquele gestor da indústria treinar aquelas pessoas e preparar elas para aquilo que tá acontecendo. Não dá para ser a toque de caixa, igual muita gente faz, sem o lado humano da coisa, sabe? Então, aqui tá o robô. Aí você não explica pra pessoa o que vai acontecer, você não treina aquela pessoa pra ajudar, né, na operação do robô, não prepara aquela pessoa pra ela assumir outra função. Aí eu discordo totalmente, sabe, de fazer isso de qualquer forma. Até porque pra mim a prioridade é sempre o ser humano. Se o robô não tá ali para o ser humano ter uma vida mais leve e poder ter mais equilíbrio, ou se for para só dizimar emprego, né, a toque de caixa, muita gente faz a conta de como colocar um robô numa operação no que eles chamam de headcount, né, quantas cabeças eu vou tirar. Eu acho isso muito pesado, muito crítico, não é assim. É mais eficiente, às vezes, para um dono de uma indústria pensar como eu treino aquela equipe de profissionais que estão ali há anos para eles assumirem outras funções, para não perder aquelas pessoas e também para não gerar um desemprego em massa e um problema social para o mundo, do que sair fazendo isso dessa forma, sabe? Quando você faz um cálculo de plano de negócios, de colocar robôs e treinar as pessoas, é muito mais eficiente do que você ter que trazer um monte de profissional do nada que você nem tem no mercado ainda. Então, tem que ser
tem que ser uma coisa muito planejada, porque senão vira um caos também. Fica muito doido. As pessoas, eu já trabalhei muito com inovação em grande empresa, que o pessoal sai fazendo isso no desespero, porque tem que fazer uma inovação e não se prepara. E vira um caos, porque mandou embora um monte de gente experiente, na hora que vê precisa da pessoa de volta. E não consegue contratar, porque já perdeu aquela pessoa. Então não é por aí. Tem que ter um bom senso, tem que fazer as coisas com calma, em todos os aspectos, para não atropelar. E para não gerar um caos na sociedade, porque é o que você falou, senão causa um desequilíbrio doido. Em todos os aspectos. O que nos separa, que não vai fazer com que a gente seja substituído, é apenas o fator das emoções? Não apenas o fator das emoções, mas o fato da pessoa conseguir... O que é o lado humano, né? Quando a gente for traduzir o que é o ser humano que uma máquina não consegue fazer. Um ser humano consegue criar conexões, criar networking, criar o relacionamento, que é você ter empatia com o outro, você consegue sentar... Vou te dar um exemplo. Muito do que eu faço são workshops. O que é workshop? A gente senta com vários seres humanos, várias pessoas, que trazem para a mesa várias histórias, que trazem para a mesa várias realidades, vários medos, várias oportunidades. A gente senta numa mesa de forma completamente humana e discute, né? Pra você ter ideia, olha que interessante. Lá nos cursos que eu fiz lá fora, de Harvard, do MIT, é assim que funciona a aula também. Não é muito o professor explicando mais conteúdo. Porque explicar conteúdo, você vai hoje na internet, você pesquisa o que você quiser. É as pessoas sentadas numa mesa, quebrando a cabeça junto, pensando, trazendo o que você trouxe, os lados das emoções, das experiências, de tudo numa mesa para discutir. Então, é isso que é a tendência do futuro. O profissional que sabe sentar, que sabe trazer os prós e contras, que sabe ser otimista, né? Porque tem muita gente hoje que acaba carregando um pessimismo muito grande com tudo que vê na mídia, né? É muito sensacionalismo, é muito desafio. São desafios? São. Assim como uma pandemia foi um desafio. Mas se a gente for pessimista com tudo que aparece na vida, a gente não consegue enxergar a oportunidade, a gente trava. Então isso é uma tendência também, de sentar e conseguir enxergar a luz no fim do túnel, né? Apesar de ter uma dificuldade ali dentro, como é que você vê possibilidade de sentar, discutir soluções? E daí que surgem os grandes projetos, as grandes inovações. Que é quando você coloca várias cabeças pensantes, humanas, numa mesa, entende como que a gente consegue ir para além do que a gente está fazendo aqui e usar a tecnologia para o bem. É aí que as coisas caminham. Fora isso, é muito desafiador. Para quem está muito fechado numa caixa e está bombardeado de informações ali que acabam contaminando a mente para o lado ruim da coisa, é muito difícil, porque a pessoa não consegue se mover. Da mesma forma que existem as pessoas com medo de serem substituídas, em contrapartida, a gente não consegue viver mais sem as tecnologias. Do dia a dia. Por exemplo, eu não me vejo sendo obrigado a sair da minha casa, esperar uma agência do banco, abrir 10 horas, sendo que eles funcionam para atendimento público de 10 às 4, eu ter que me deslocar até lá para resolver o meu problema, sendo que hoje eu só consigo fazer pelo celular. Eu não me imagino mais ter que ir numa agência de correio para te mandar uma carta, sendo que eu posso simplesmente abrir o meu computador, o meu celular e mandar um e-mail. Então, as tecnologias, elas de fato nos trouxeram muita comodidade, conforto e avanços. Mas é muito bizarro você não saber aonde isso vai parar. Esse é o contrassenso, que eu também concordo com você, que é assim, a gente olha para as coisas hoje e fala, eu não consigo mais viver sem a tecnologia, né? Eu não consigo pensar... Pensa na época, às vezes, os nossos pais, que não é uma geração muito anterior à nossa. Eles não tinham celular na mão o tempo todo, né? Quando eles eram jovens, mais novos. Eles tinham que, às vezes, ir para lugares longe, sei lá, distantes, se perdiam. Às vezes, minha mãe te conta histórias, às vezes, estar em sítio, fazenda, etc., furar um pneu do carro, você ficava desesperado, que você não tinha como comunicar com alguém para ir te ajudar. Lista telefônica. Lista telefônica. Então, assim, várias situações que eram caóticas da gente imaginar. Hoje em dia, a gente não consegue imaginar mais sem isso. É a mesma forma do que você está citando, né? Poxa, eu não consigo também imaginar ir mais uma agência bancária. Muita gente está perdendo emprego, né? Que ficava como gerente de uma agência bancária de forma tradicional. Então, são coisas que são inevitáveis. É a evolução da sociedade. Da mesma forma que a gente não conseguia imaginar... Eu, por exemplo, tive que operar de catarata nos meus 2 olhos com 23 anos, que eu tive catarata congênita. Antigamente, não tinha tecnologia suficiente para operar de catarata. Imagina se eu fosse ficar cega com 23 anos. São evoluções da sociedade, que sempre tem um lado positivo e tem um lado negativo. Só que tudo a gente tem que ir colocando um peso na balança daquilo, né? Tem que ir equilibrando as coisas para elas não fugirem do controle. Não dá pra gente achar também que, igual eu comentei, né? Que o médico vai ser um profissional que não vai existir mais, né? Que as máquinas vão fazer tudo por ele. Então é tudo um bom senso, tem que ter um equilíbrio. O que me dá receio daqui a 50 anos, como que as coisas vão ser,
né? Minha filha, quando ela tiver com 50 anos de idade, será como que vai ser, né? Nem sei se eu vou estar aqui ainda, mas tomara que sim. Mas será que a gente vai viver aquele mundo dos Jetsons, né? Você tem tudo ali automatizado, tudo... Você não vê nem natureza. Eu acho isso até triste, pra te ser sincero. Eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio. E é engraçado que quando a gente faz cenários de futuro, quando a gente estuda com alguns profissionais da área, a gente tá caminhando para um futuro mais low-tech. Não sei se você já viu, eles lançaram um celular da Nokia, que é um celular que só tem WhatsApp, que não tem redes sociais. Que é para os jovens conseguirem se desconectar um pouco desse universo e conectarem mais com o pessoal. Então está começando a caminhar para um cenário que as empresas estão começando a querer desacelerar um pouco da tecnologia, desconectar um pouco as pessoas desse universo paralelo, para os jovens conseguirem se reconectar um com o outro, com a natureza, com a sociedade, para equilibrar. Porque senão a gente perde os jovens para a televisão, para o celular, para tudo, e eles não sabem mais nem conversar. Aí pensa o que a gente falou do profissional do futuro, eles vão virar robôs. Não pode. Então, as empresas estão começando a se movimentar e eu tô achando isso muito interessante. Talvez isso pode colocar a Nokia de novo no mercado. Exatamente. Talvez isso pode colocar a Nokia de novo no mercado. Mas é muito bizarro. A Nokia, ela perdeu o espaço justamente por não se inovar, não acompanhar. Aí agora ela vai voltar em ascensão por, de fato, não, o meu lugar realmente é aqui. Mas olha que doido isso, né? Por isso que a gente tem que acompanhar as tendências, né? E se atualizar e perceber onde que o mundo está caminhando. Ao mesmo tempo que tem uma super evolução tecnológica, tem uma super preocupação do outro lado, que é o cuidado integral, que é como é que eu volto para as empresas voltarem para o lado de pessoas. E vou te falar que em todas as empresas tem essa preocupação. A empresa que eu atuo atualmente, ela trabalha com inteligência artificial. Ao mesmo tempo, ela está criando um sistema que vai otimizar o trabalho do cientista de dados, e o cientista de dados está preocupado se o trabalho dele vai continuar sendo útil. Olha que doido! Então, assim, em todas as empresas de qualquer área tem essa preocupação de como que se você prepara as pessoas para que daqui a pouco o que ela faz, às vezes, tem que ser mudado um pouco, né? O que ela atua, como ela trabalha, o que ela executa. Então, assim, é uma preocupação constante em todas as áreas. A gente tem que procurar o equilíbrio dessas coisas. Eu, como ser humano, apesar de trabalhar com tecnologia, todas as vezes que eu tenho tempo livre, eu quero me desconectar. E eu vejo que isso é uma tendência global, as pessoas quererem ter um tempo para fazer um detox de tecnologia mesmo, se desconectar daquele mundo, para ter mais contato com a natureza, até porque excesso de tela faz mal até para o sono da pessoa, né, para melatonina e para tudo. E a gente tem visto isso como uma tendência global, né, de as pessoas começarem a entender lá fora de que a gente tem que olhar mais para o meio ambiente, cuidar mais do meio ambiente, a gente tem que olhar mais para as pessoas, a gente tem que olhar mais para a tecnologia, para você às vezes fazer seu trabalho em menos tempo e ter mais tempo para as outras coisas, de lazer, para a natureza, etc. Porque senão a gente pira. Se a gente ficar o dia inteiro na frente de um computador trabalhando, o dia inteiro na frente de um celular resolvendo coisa, daqui a pouco você não olha nem para o céu mais, para saber se tá chovendo, se tá com sol, não tem condição. É impressão minha ou eu fiquei mais burro depois que as tecnologias chegaram? As pessoas às vezes ficam com essa impressão, sabe? De que a tecnologia é muito mais inteligente que a gente. Só que a verdade é que a tecnologia aprende com a gente, né? Não existiria um chat GPT, não existiria nada disso se não tivesse inteligência humana ou de especialistas ali dentro. Então é o oposto, né? As tecnologias estão aprendendo com a gente o tempo todo e tem muita gente inteligente por aí. Então eu prefiro acreditar sempre nisso, assim, de que é impossível que as tecnologias cresçam, isso é fato, né, sem qualquer tipo de informação humana, que a gente acrescente de informação nelas para que elas aprendam. Eu sou super a favor de regulamentar toda a tecnologia para ela não ultrapassar a inteligência humana, né, a gente não quer essas histórias desses filmes doidos aí de que eles vão dominar o mundo. Socorro de um mundo que é só a tecnologia dominando todas as coisas. E a gente tem que achar um equilíbrio na sociedade para essas coisas todas. Da mesma forma que, por exemplo, quem é produtor rural e acredita que só tem que explorar a terra, que não tem que cuidar do meio ambiente, que não tem que preservar nada, também é caos isso, né? Eu acho maravilhoso a agricultura. Sou super apoiadora. Tem várias pessoas na minha família que trabalham com agricultura. A gente não seria nada sem agricultura, né? Como é que a gente iria se alimentar, comer carne, etc., sem agricultura? Mas, ao mesmo tempo, tem que ter um equilíbrio com o meio ambiente, porque senão também como é que a gente não vai ter mudança climática doida, igual a gente teve enchentes loucas aí no Rio Grande do Sul, a gente está começando a ter riscos, né, tomara que isso vá para longe, mas de tornado no Brasil, essas coisas, isso é tudo por conta de mudança climática, né, tem que tomar cuidado com tudo isso, né, toda evolução tem que ter um equilíbrio em outros aspectos para a gente continuar vivendo em sociedade. Tem um lugar, Kleber, que é muito inspirador para quem gosta dessas tendências de cenário de futuro, que é Singapura.
Singapura é um lugar muito tecnológico e, ao mesmo tempo, muito voltado para a natureza, né? Eles têm aqueles lados, você olha, parece que você tá dentro de uma maquete, de tão lindo assim, que você olha, tem muita beleza natural e tem um super veículo ali, que parece um veículo autônomo, super inovador, tem várias pessoas trabalhando com dispositivos eletrônicos ali de alto nível, só que ao mesmo tempo é um olhar de cidade inteligente, que é uma tendência de futuro, né? Você olhar para uma cidade, ela funciona bem, ela praticamente não tem crime, porque você vai reduzindo o risco e taxas de desemprego, porque você prepara as pessoas para aquele universo, você não esconde da sociedade o risco daquele emprego dela sumir, porque esse eu acho um grande perigo, a pessoa não ter consciência de que tem risco de daqui a pouco ela não conseguir mais trabalhar na área dela. Tem que trazer isso tudo para a mesa logo. Se tem um risco de um problema, vamos trazer para a mesa e vamos resolver. Então é muito isso que eu acredito, assim, cidades que funcionam, né, o transporte funciona, não tem trânsito que te trava, não tem risco de alguém te roubar do nada, pegar seu celular e sair correndo. Floripa é muito legal, né, a gente precisa ir muito longe para Singapura. Florianópolis, você chega assim na região mais turística, lá de Jurerê, eles têm aquelas câmeras inteligentes para todo lado. Você precisou chamar a polícia, você chega no totem da câmera que aperta, já chama a polícia para você. Então, essas coisas são a tendência, né, de olhar pro bem da sociedade com a tecnologia. Luma, eu não consigo ir mais em um lugar novo sem usar o GPS, sem usar, sabe? É impressionante como, se a gente for pegar 10 anos atrás, a gente ainda precisava de uma lista telefônica que tem todos os mapas de Belo Horizonte, todas as cidades, para saber aonde eu deveria ir. E uma coisa que eu vejo que é um diferencial, a gente, os 30... A gente viveu um período muito grande ainda sem tecnologia, o que nos deu muita habilidade ainda de aprender coisas novas, de ser criativo, mas é preocupante saber que crianças de 1 ano de idade, 2 anos, já mexe no telefone, já sabe os logos ali do YouTube, do Netflix, já escolhe. É muito bizarro, Luma. Concordo. E tem crianças, a faixa infantil, que não consegue se comunicar mais. Concordo. Que já estão muito inserido desse meio tecnológico, que o que a gente está fazendo agora, conversar, no máximo é sobre mensagens. Não, e pra você ter ideia, a minha filha, né, tá com 1 ano e 5 meses e a gente tá começando a pensar que tipo de escolinha que a gente quer colocar ela. Aí fica naquele dilema, né? Eu queria muito uma escolinha, estilo que eu vivi na minha infância, né? Eu morei no interior, então eu vivia subindo em árvore, brincando na rua. Meu pai tinha fazenda, então a gente brincava no meio das cascas de café. Tinha aquela coisa totalmente conectada com a natureza. E agora, morando numa cidade grande, igual Belo Horizonte, tudo bem que a gente mora na divisa com Nova Lima, que tem mais montanha e tudo, é difícil às vezes de ter contato com a natureza. Então, é engraçado que as mães, os pais estão começando a buscar escolinhas em que as crianças tenham contato com a natureza. Né, aprendam inglês, claro, desde pequena, que isso todo mundo quer, porque o inglês abre portas para qualquer ser humano no mundo e que tenha contato com a natureza, até mais do que outras coisas. Olha que incrível, né? Antes as pessoas olhavam e falavam, nossa, será que a meu bebê vai aprender, sei lá, um conhecimento técnico desde cedo, né? Matemática, muito bem, quando ela tiver 5 anos, né? Vai aprender matemática, não sei o que, 10 anos. Hoje em dia as pessoas estão mais preocupadas com inglês e habilidade humana. Vai aprender a cozinhar, vai ter contato com uma horta, com uma natureza, alguma coisa relacionada a bichinhos, né? Tem escolinhas colocando animais para a criança interagir, para evitar isso que você falou, né? De serem criados diferente do que a gente foi. A gente teve contato com a tecnologia da nossa adolescência às vezes para frente, né? Na infância a gente viveu a infância intensamente. Essa turma não pode viver isso, né? Subir em árvore. Subir em árvore, não dá, Eu vi gente. esses dias na internet que, sei lá, eu já quebrei 4 ossos do meu corpo. E hoje você não vê gesso mais na rua. Você não vê ninguém fraturado mais. É verdade. Eles perderam a essência de subir numa árvore, de pegar uma fruta, de escalar alguma coisa. Não, e outra, a alimentação das crianças tá ficando péssima também. Porque eles querem ficar ali mexendo no joguinho, né? No Roblox, ou lá algum jogo de computador lá, ou de celular. E não querem comer coisas, né, saudáveis. E aí fica naquela coisa de só ficar olhando pra tela. A criança às vezes tá dormindo mal. Muita criança tendo terror noturno, né? Que é acordar chorando sem motivo. Às vezes é excesso de tela. Ficar demais ali em contato com uma realidade paralela e ter pouco contato com a natureza. Então, tem que ter um equilíbrio. Eu já fui em festa que crianças, às vezes, de 10 a 13 anos por aí, só ficavam no celular. O tempo inteiro, assim, não interagia nem um segundo, não te dava nem oi. Eu acho isso extremamente triste. Eu não pretendo dar celular pra minha filha, sinceramente, assim, tão cedo. Né? Só quando ela estiver muito mais velha. Apesar de eu saber da importância da evolução tecnológica. Tudo tem a hora, tudo tem o equilíbrio. Porque hoje ela vive assim, pé na grama onde tiver grama, é pé na terra onde tiver terra, comendo fruta sem parar, que ela come igual doida.
Pontualmente ela vê celular? Vê, não tem jeito, porque a gente vê celular o tempo todo. Os avós ligam de FaceTime, ligam não sei o quê, ela tem um contato com tela muito pontual. Às vezes ela vê um desenho, vê, muito pontual também. Porque ela até enjoa, né? Porque ela gosta muito de ter contato com as outras pessoas. Porque senão a gente vai acabar criando seres humanos que não sabem lidar com outros seres humanos, não conseguem abraçar, não conseguem ter afeto, são frios. Não é o que a gente quer, né, pra nossa sociedade. Por que as pessoas odeiam tanto o Elon Musk? Ele é um cara... Ele é muito polêmico. Primeiro porque, além de ele ser empresário, ele se envolve muito com o lado político da coisa, que isso gera muita divisão, né, de opiniões. E ele é um cara muito disruptivo, ele quer trazer tecnologia a todo custo, às vezes sem pensar muito no fator humano. Até nas últimas entrevistas que eu tenho visto dele, ele tem trazido um pouco mais esse fator humano, de preocupações, né, de como que vai fazer com as profissões que as pessoas vão perder o emprego e não estão preparadas para isso. Isso já tem sido uma mudança de discurso dele que eu tenho achado bem interessante. Ao mesmo tempo, ele traz algumas inovações que muita gente queria há muito tempo. Né, internet para lugares remotos que ele lançou, e isso é maravilhoso, né, lugares que não tinham acesso à informação, a África e vários lugares que não tinham contato com nada. A África não chegou a ter, por exemplo, computador, né, foi direto para o celular em vários lugares, né. Então isso é maravilhoso para conseguir incluir as pessoas, porque elas se sentem excluídas da sociedade, do mundo. Ao mesmo tempo, é o que a gente falou do contrassenso, né, tem que ter um equilíbrio entre as coisas, né? Você conseguir trazer tecnologia de forma humanizada não é simples. A pessoa tem que estar focada naquilo, né? Tem que estar olhando para o humano o tempo todo, porque senão ela atropela as coisas demais e acaba fazendo a toque de caixa as coisas. A questão do carro, né? Quando você dirige um Tesla, já tive essa experiência de fazer um test drive no Tesla. É incrível. Depois que você dirige um carro daquele, você fica encantado com a tecnologia em si. Apesar de a pessoa não gostar da figura do Elon Musk, a tecnologia que é feita é muito bem feita. Ele é muito bom na forma que ele direciona os desenvolvedores das empresas que ele tem. A fábrica dele lá, da Tesla, lá em Austin, no Texas, ela tem robô para todo lado. É muito eficiente, mas também tem muito ser humano capacitado na empresa. Ele conseguiu trazer muitos profissionais capacitados para trabalharem lá. Então, assim, é difícil às vezes. Muita gente não gosta dele, né, pela forma que ele às vezes se intromete em questões políticas, ou a forma como ele traz a tecnologia, às vezes, que ele fez muitas vezes sem pensar no humano. Mas a gente precisa, às vezes, de pessoas assim no mundo para conseguir transformar outras coisas que são úteis pra gente. Pra mim, principalmente na saúde, que é a área que eu mais acho incrível, assim. Eu vejo mudanças na inteligência artificial para detecção precoce de câncer de mama. Tem uma empresa mineira que faz isso, que é a Runa, que veio da Kunume, que é essa empresa que eu trabalho atualmente. Tem tecnologias que ajudam a prever outros tipos de câncer com antecedência, o risco de Alzheimer. Isso é sensacional. Não tem como negar que isso é incrível, que você pode aumentar a expectativa de vida de uma pessoa, né, reduzir o risco de complicação com um câncer. Isso eu acho apaixonante. Uma das áreas que mais me encanta é a da saúde, quando a gente pensa em tecnologia como um todo. Isso é sem dúvida. E o famoso chip? Todos os humanos vão ter um chip dentro de si? Isso aí é uma das polêmicas do Elon Musk também, né? Que ele tem empresa que eles estão estudando a colocação do chip com a superinteligência ali junto com o humano, até para monitorar sinais vitais é muito doido isso, né? Que seria implantar um chip para que você tenha uma inteligência acima da média, ou reprogramar a inteligência humana. Essas coisas eu acho um pouco assustadoras, para ser super sincero, assim. Não duvido, e eu já vejo isso sendo usado para pessoas paraplégicas. Já vi casos, né, de cientistas terem feito isso para reprogramar os movimentos para a pessoa conseguir voltar ao movimento das pernas. Eu acho isso sensacional. Outras situações para paraplegia também, ou tetraplégico, todas as situações de movimento das pernas, eu acho isso sensacional. Agora, para outras questões de reprogramar a inteligência, eu começo a achar isso um pouco assustador, porque a gente não sabe até onde isso vai chegar. Você vai começar a mudar o humano de forma que ele vai virar um robô, não sei aonde isso vai chegar, né, para onde a gente vai caminhar. Então, assim, eu acho isso um pouco difícil da gente entender ainda. Para aplicações de saúde que possam melhorar a qualidade de vida de um ser humano, eu acho tudo super, super bem-vindo. Para outras situações é importante a gente regulamentar, porque pode fugir ao controle. Eu acho arriscado. Luma, eu ainda assim eu tô com muito medo do futuro. É normal. Do futuro. Do que virá, do que eu vou enfrentar, se de fato eu vou conseguir aprender com tudo isso e até mesmo usar... não me vejo sendo personal por muito tempo mais, com medo de fato ser substituído. Então eu já fico me atentando. Mas nos dê
motivos bons para acreditar que tudo isso vai ser legal, vai ser benéfico, a sociedade vai extremamente ser beneficiado com tudo isso em todo o segmento, transporte, saúde, família. Claro. Vou te dar vários exemplos. Vou sair um pouco da inteligência artificial só para as pessoas entenderem que não é só a inteligência artificial. Imagina uma pessoa cega, né, uma pessoa com deficiência visual. Ela não consegue imaginar a possibilidade de enxergar mais. Existem tecnologias como os óculos da Microsoft, o HoloLens ou outros dispositivos diferentes que já conseguem trazer a oportunidade da pessoa ou voltar a enxergar, ou dela conseguir ter estímulos que ela consegue que o ambiente, tudo que ela chegue perto, fale para ela o que é aquilo. Você tá com óculos, ele te fala, isso é um microfone. Isso aqui é uma mesa. Cuidado, porque aqui tem uma rua com veículos, né, para você não correr de ser atropelado. Então, são dispositivos que te ajudam a ter melhor qualidade de vida. Então, é uma coisa altamente humanizada. Outro exemplo, você trabalha numa operação siderúrgica com o risco de sofrer uma queimadura a 1000 graus Celsius a qualquer momento. Você usa uma roupa protetora que é normal, todo mundo usa lá. Só que mesmo assim é perigoso, pode esguichar ali uma faísca, um resto de aço líquido e pode queimar. Por que não usar alguma solução, algum dispositivo, alguma câmera termográfica, que é um projeto até que a gente fez, que mede a temperatura daquele lugar e te avisa se você pode se aproximar daquele lugar antes de você ir. Isso é uma evolução tecnológica. Não tem inteligência artificial, uma câmera que mede temperatura, te avisa na central de controle antes que você pode se aproximar ou não, porque senão tem risco de você sofrer queimadura. Isso é incrível, porque corre o risco de você se machucar feio. Outro exemplo, eu sou gestor de uma barragem de mineração, da Vale ou qualquer outra mineradora. E eu não sei quando aquela barragem pode se romper, né? Normalmente eu ia lá e eu ia medir lá, um piezômetro, qualquer outro dispositivo, eu, ser humano, ia ter que ir lá ou mandar um mergulhador para mergulhar para ver se tem risco de ter uma manta lá rompida, né? Que pode, né, rasgou a manta lá de PAD e pode romper uma barragem. Poxa, é um risco danado você pôr um mergulhador, pôr alguém lá para fazer o negócio se romper lá com a pessoa, né? Existem sensores que fazem isso à distância e você pode ficar remotamente sem ter que ir lá a campo para aquilo não se romper e correr um risco danado. Então, também é uma tecnologia. Exemplos diversos na área da saúde que a gente falou, né? Meu pai fez uma cirurgia para retirada de um tumor cerebral. Não seria possível fazer isso totalmente por humano, ou se for possível é muito mais arriscado, porque é muito pequenininho. Era um tumor, graças a Deus, muito pequeno e foi feito com uma cirurgia robotizada em que o neurocirurgião super experiente operava o robô. E aí ele não teve nenhuma sequela. Onde foi o local, corria o risco dele não voltar a andar, não voltar a falar. Ele tinha que ficar acordado na cirurgia, porque ele tinha que responder a estímulos enquanto ele operava. Isso também é uma evolução tecnológica surreal, que não tem dúvida. Tem várias mulheres operando de endometriose, também com cirurgia robotizada, que é muito delicada. Homens operando de vários tipos de câncer, né, até na próstata, com robô também, por conta de ser uma cirurgia muito delicada. Então, para mim, assim, eu gosto de enxergar as coisas sempre com esperança. Eu sou uma pessoa que eu creio muito no poder de trazer pessoas do bem com tecnologias do bem para resolver várias coisas. Ao mesmo tempo, eu acredito que a gente tem que ter muitos governantes, muitos líderes que olham para a regulamentação disso tudo, né? Para não vir um monte de criminoso querer usar os nossos dados ali para hackear e para fazer um monte de coisa errada. Para usar, igual eu comentei, né? Isso para o mal de alguma forma, né? Criar super robôs ou super informações ou chips ali que vão, sei lá, acabar com a nossa cabeça, nosso ser pensante, nosso cérebro ali, né? Reprogramar as crianças, os jovens do futuro. Não dá. Tudo tem que ter um equilíbrio, um bom senso. Então, as pessoas de bem têm que se unir em todas as áreas para trazerem essas inovações de forma equilibrada e sensata. Tem muito exemplo para o bem. Muito. Mas é muito, assim, é infinito. E eu acho que a mídia tem que noticiar isso mais, né? Trazer mais exemplos práticos do que pode ser maravilhoso para a nossa sociedade e as pessoas se unirem para isso. Porque em qualquer área do mundo, em qualquer atuação, sempre vai ter o risco de ter alguma coisa que não é usada para o bem. E quais são as profissões do futuro? Você consegue dar um parâmetro? Exemplos de profissões do futuro. Robotistas, né, que são pessoas que programam robôs, e parece ser uma coisa muito complexa, né? Nossa, programar um robô. Incrivelmente não, assim, tem robôs que são esses robôs que eu te disse que são colaborativos, até uma das maiores indústrias fabricantes deles fica na Dinamarca, e eles têm vários do Brasil já, que eles são feitos até para uma criança conseguir programar. Ele vem, parece um tablet, assim, né? Uma telinha de programação que você vai apertando, tipo um tablet mesmo, tudo touchscreen, etc., para você aprender a programar aquele robô e ele se movimentar e fazer as coisas. Então, programar robôs é uma tendência de profissão daqui para frente. Fazer manutenção de robôs, então quem consegue fazer como manutentor, né? Ajustar as peças, reprogramar, etc. Gerentes de inovação,
né, gestores de inovação, aí normalmente é uma pessoa que não sabe programar, né, fazer software, fazer robô, etc. Mas é alguém que sabe conectar as pessoas, conectar uma startup, que é uma empresa nascente de tecnologia, conectar uma grande empresa, colocar essas pessoas na mesa, enxergar a oportunidade de criar soluções em conjunto. São gestores diversos, assim, que vão facilitar um projeto, gestor de projetos em geral, né, alguém que vai sentar e vai gerenciar o projeto ou vai conseguir criar um cronograma para executar aquilo. Profissões de negócios também nunca vão sair de moda. A gente sabe que tem muita ferramenta hoje em dia que ajuda a prospectar cliente. Mas negócios estratégicos, aquelas pessoas que negociam grandes contratos, ou profissionais que lidam muito com o humano, né? Psicólogos, psiquiatras, médicos. Eu acredito muito no personal trainer também, ou profissional fisioterapeuta, porque tem muito do toque, sabe? Tem muito de você ver postura, que é o que a gente comentou, de dor, de estar ali com a pessoa no dia a dia, que tem babá, por exemplo, a gente comentou, né, não é que é uma profissão do futuro, é uma profissão que continua, né, para sempre, porque tem muito de uma questão de confiança envolvida, né, de afeto com o seu filho, então não tem como isso ser feito por um robô, não imagino isso jamais. Profissões diferentes que estão surgindo, além disso, cientista de dados, né? Quem olha para dado, cientista parece uma coisa tipo, nossa, cientista. Não, laboratório, laboratório, pipeta no microscópio. Não. É alguém que sabe trabalhar com os dados, né? Você olhar para as informações e saber, poxa, o meu podcast hoje tem não sei quantos ouvintes, né? Qual é o público-alvo? Como que eu me organizo para mudar um pouco o público, aumentar esse público, né? Alguém que sabe analisar o dado, né? Consegue esmiuçar aquele dado, trazer informações, fazer análises gerenciais, propor alguma coisa para mudar a sua forma de lidar com o seu negócio. Então, são pessoas que sabem fazer análise, né? Pessoas analíticas. Às vezes tem alguém que trabalha, por exemplo, com uma área analítica. Eu sou da área de back-office de uma empresa e faço uma coisa muito operacional. Igual a gente comentou, preencher planilha. Só que eu venho de um perfil analítico. Você pode migrar para uma profissão de cientista de dados, né? Já que é uma profissão que está crescendo muito no mundo todo, paga-se super bem nas empresas lá fora também, para quem é cientista de dados, e você pode sair daquele trabalho seu operacional, né? E usar um trabalho mais intelectual. Profissões que eu vejo muito, gerente de produto. O que é isso? É um produto de tecnologia, né? Vou lançar um aplicativo. Para lançar um aplicativo, você precisa de ter um desenvolvedor de software, você precisa ter alguém que vai te ajudar a vender, melhorar canais de venda, e tem que ter alguém que olhe para o produto, né, que faz pesquisa de mercado, que consegue olhar para o mercado e entender o que você acrescenta de funcionalidade. Então, alguém que ajuda a gerenciar de forma estratégica aquele produto. Todo mundo que olha para a estratégia da coisa, né, que sabe olhar para o mercado, seja em marketing, seja em vendas, seja em qualquer mercado, alguém que consegue abstrair daquele universo que você está, estudar mercado, é uma tendência muito grande de futuro, né? Independente da profissão que você tiver. Igual você comentou, você acha que você não vai continuar sendo personal por muito tempo. Às vezes pode ser uma decisão da pessoa, falar, poxa, tô um pouco cansado de ficar fazendo aquele trabalho porque eu acho maçante às vezes, né? Eu quero fazer uma coisa mais consultiva. Por que não, às vezes, criar processos de mentoria, né, para quem já atinge um nível que já sabe treinar outros profissionais, para eles conseguirem se capacitar, fazerem coisas diferentes do tradicional do que eles já fazem, para eles conseguirem ter mais clientes, para eles conseguirem aumentar o valor, né, do ticket médio do que eles cobram como um personal ou outro profissional autônomo. E aí, eu já vi médicos fazerem isso, né? Médico saiu e falou, não, tô cansado da medicina. Nem é por causa da tecnologia em si, mas porque ele cansou de fazer aquele trabalho dele, às vezes de plantões, e acha cansativo. Aí ele começou a ser um profissional que dá consultoria para outros médicos, ou criou uma ferramenta de gestão de clínicas, né? Ele contratou profissionais de desenvolvimento, trouxe o conhecimento médico para a mesa e o profissional desenvolveu, eles viraram sócios de uma empresa de tecnologia. Então tem muito disso também, né? Às vezes a insatisfação não é por causa da tecnologia, é porque você cansou. Não é um medo, né? Igual no meu caso, eu não queria ser advogada. Algumas coisas de princípios e valores não condiziam com o que eu queria, né? Porque muitas vezes o advogado tinha que defender uma coisa que não era certo, né? Porque ele foi contratado para aquilo, mas não necessariamente ele estava defendendo o lado certo da história. Não me via fazendo aquilo. Falei, legal, deixa eu explorar um outro mercado, né? De negócios, que é mais amplo. E foi ótimo para mim, né? Cheguei a tirar meu AB, mas nunca usei, né? Eu tive que suspender, inclusive, para não ficar pagando anuidade à toa. Mas é muito assim, a pessoa conseguir enxergar que a zona de conforto, ela pode existir independente da tecnologia, né? Eu tô confortável com o que eu tô fazendo? Não, eu tô incomodado? Alguma coisa eu me sentiria mais feliz? Eu tenho que viajar muito a trabalho, eu tô cansado de fazer isso, eu quero fazer alguma coisa que eu possa fazer de casa. Deixa eu estudar uma forma de fazer o que eu já faço de casa ou fazer um outro tipo de profissão diferente? Isso é super bem-vindo. E é uma tendência de futuro também, a pessoa conseguir se reinventar. Que é, poxa,
Como é que eu faço o que eu tô fazendo de forma mais inteligente? Ou que eu tenho mais qualidade de vida, que eu tô mais feliz. E às vezes pode até ganhar mais dinheiro com isso. A gente acabou falando um pouco do que você faz, Luma. Posso falar? Por favor, o que é você, o que você faz, além de nos contar que a gente não deve ter tanto medo assim, que tá vindo muita coisa boa por aí. Olha, o que eu faço? Igual eu comentei, nos últimos 14 anos eu toquei mais ou menos 70 projetos de tecnologia, dos mais variados possíveis, como consultora, ou já criei uma startup também, né? Já tive uma que era de inteligência artificial e robótica para a indústria, exatamente para reduzir risco de acidente no chão de fábrica. E hoje, o que eu faço, né? Eu trabalhei nessa empresa que eu estou há uns 5 anos atrás, e eu amei a cultura. Olha o fator humano de novo, né? Por que eu voltei a trabalhar com eles? De todos os lugares que eu já tive contato, uma coisa que mais pesa, acho que para qualquer profissional, você conseguir trabalhar num lugar que você sente que as pessoas são humanas, né? Que elas respeitam o fator humano. Eu já tive, enquanto consultora, momentos em que eu trabalhei com empresas que eles não entendiam que eu tinha que parar para amamentar minha filha. Né, eu, às vezes não podia participar de uma reunião, ou tinha que sair mais cedo de uma reunião, porque eu tinha que amamentar minha filha. E eu fiz questão de amamentar ela até 1 ano e 3 meses, o tempo máximo que ela quis mamar, e isso pra mim era prioridade. E tinha lugar que não aceitava. Não, você tem uma reunião agora, se vira, né, deixa com o babau, quem for, não me importa. Muitas empresas até americanas, às vezes tem essa cultura, né, só de resultado, você é uma máquina na frente deles, ele não tá nem aí se você é humano ou não. E isso me incomodava muito. Né? Porque eu não acredito nesse mundo, assim, de você largar a pessoa pra lá. Então eu resolvi voltar pra essa empresa que eu trabalhei há mais tempo atrás, que é uma empresa que é de inteligência artificial, mas é a empresa mais humana que eu já trabalhei na minha vida. Porque as pessoas lá, elas acreditam muito nisso que a gente tá falando e defendem muito isso. São 80 pessoas que são super técnicas, que vieram de mestrado, doutorado, né, da Universidade Federal de Minas Gerais, e que estão criando um negócio que é usar a inteligência artificial para o bem do mundo. Né? Eles já usaram isso para a Unimed, para avaliar risco de internação de pacientes, já fizeram para hospitais das clínicas, fizeram solução para avaliar câncer de forma precoce, que é o câncer de mama. Agora estão usando soluções para ajudar o Banco Bradesco em vários aspectos lá, alguns são confidenciais, eu não posso falar, mas para ajudar o banco a trabalhar de forma mais organizada, assertiva e mais humana. E sempre olhando para o ser humano no centro da coisa. Então eu sentia falta de voltar a atuar com uma coisa e com pessoas que também pensam como eu penso. E é o que eu faço hoje. Eu voltei a atuar com eles, deve ter uns 3 meses, 2 ou 3 meses. E é o que eu acredito. A gente tem que se unir. São 80 pessoas lá, mas hoje é uma empresa que faz parte do Grupo Bradesco, que são 40 mil pessoas. São 40 milhões de correntistas e 100 mil funcionários no mundo todo, né? A Operação Bradesco. Então, a gente tem a oportunidade, é o desafio dessa empresa, apesar de ser pequena, ajudar a transformar o Bradesco e ajudar a transformar todo o ecossistema que envolve isso, né? Se você for pensar, a gente pode impactar 40 milhões de pessoas que são clientes, fora os outros. Então, assim, o que eu enxergo é como é que a gente olha para o mundo dessa forma, né? Unindo as pessoas que pensam igual, né? De usar a tecnologia para o bem e como a gente ajuda um ao outro, para que as coisas fluam. Senão, eu não gosto de estar em projeto que é a tecnologia pela tecnologia. Normalmente eu nem entro, assim, porque eu tenho exatamente esse medo, assim, de começar a ter um tanto de impacto negativo que eu não vou me sentir realizada no que eu tô fazendo. E dos projetos de consultoria que eu já toquei, praticamente todos eram assim, né? A primeira coisa, a gente avaliava o impacto daquilo que a gente tá fazendo. Vamos desenvolver um aplicativo para as empresas de ônibus de BH, que é o que a gente fez. E como que vai funcionar isso, né? O cobrador continua ali? Continua, porque ainda vai ter gente que não vai usar o aplicativo, né? Tem a pessoa idosa que não tem facilidade, a gente tem que manter o cobrador, tem que pensar em todo o contexto da jornada, né? As outras pessoas mais jovens não andam mais com dinheiro, então a gente tem que ter realmente um aplicativo que a pessoa chega lá e compra a passagem. Então sempre pensar nas pessoas do ecossistema, não adianta sair, vou tirar o cobrador, vou pôr na... Não, gente, e o idoso, né? Ele vai embarcar no ônibus como? Cadeirante. O cadeirante, precisa do cobrador para ajudar o cadeirante a subir no ônibus, tem todas essas questões envolvidas. É o que a gente chama de estudo de jornada, que é como é que eu estudo a jornada toda envolvida antes da tecnologia, né? Onde que os humanos estão, onde que a tecnologia se encaixa, como é que ela vai facilitar o processo, para não ter isso que você falou, um boicote, um desespero, uma confusão ali no meio do processo. É muito do que eu faço, assim, eu sou uma facilitadora, né? Que eu olho por todos os lados, onde que cada peça se encaixa, como é que a gente reduz risco com o que a gente está trazendo e como é que a gente traz resultado positivo para todos os lados. Eu quero te agradecer muito pela presença,
me tranquilizou mais. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo também vão ficar mais atentas, não numa forma amedrontada, mas de novas possibilidades. Eu até brinquei antes da gente começar esse episódio que você é a primeira convidada internacional, e de fato é porque já te vi em Dubai, já te vi até no Vale do Silício. Você já estava no meio desse povo, e é amigo do Elon Musk também. Então, muito obrigado por ter seguido o seu tempo, e foi um prazer conversar com você sobre inteligências artificiais e esse impacto que elas estão causando no mundo. A honra foi toda minha, Kleber. Estou à disposição para compartilhar conteúdo com o pessoal também. Vou te mandar algumas coisas super interessantes. E tomara que as pessoas possam enxergar a inteligência artificial e as tecnologias para o bem e se unir com esse propósito. Para quem quer seguir a Luma Consultora, ficar mais atenta, porque você sempre posta novidades e tirando esse medo da sociedade, como que faz para te encontrar? Quais são suas redes sociais? Olha, no Instagram eu uso ele até para fins pessoais também, porque para mim não tem como dissociar, né, o profissional do pessoal. É Luma Favarini, meu Instagram, e no LinkedIn, para quem usa, que é a rede social profissional aí que todo mundo usa no mundo todo, é Luma Boaventura Favarini. Então, as duas redes eu uso bastante para fins pessoais e profissionais. Estou à disposição lá, se alguém quiser mandar mensagem, quiser trocar alguma ideia, conte comigo. Obrigado mesmo, viu? Obrigada. E aí, ficou com medo ou já tem uma consciência de que as tecnologias, de fato, elas vão nos ajudar muito e até mesmo gerar novas profissões? Tem profissões que, de fato, já estão bastante arcaicas, mas sempre vale a pena a gente estar atento a qualquer cenário, tá bom? Curtam, comentam, compartilhem e não se esqueçam, faça inscrição no canal do Bom Podcast. Até a próxima.